Será que é só o tipo de trabalho que afeta as suas decisões profissionais? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar, para então perseguir seus objetivos de carreira. Muito obrigado por estar investindo seu tempo comigo e seja muito bem-vindo ao vídeo que vai falar de um dos meus assuntos preferidos dentro de tudo que eu faço. É realmente o assunto que, se eu pudesse falar só sobre isso, eu falaria, que é sobre autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele, na minha opinião, ele é o conhecimento, a matéria, o tópico em que mais você se desenvolve ao estudar mais, tá? Porque ele é o conhecimento sobre quem é você, sobre as decisões que você toma, sobre as suas preferências, sobre quem você é. E um dos muitos benefícios de se conhecer melhor é, por exemplo, a tomada de decisões mais rápida. É, por exemplo, tomar decisões mais corretas. Então, no outro vídeo a gente falou sobre essa questão de ser efetivo e ser eficiente. Aí que tá, você fazer o seu melhor, mas fazer as coisas certas melhor, é aí que tá o segredo da coisa. E o autoconhecimento vai te tornar uma pessoa assim. Vai fazer sua vida ficar mais leve, porque você não vai precisar ficar mais pensando em dilemas morais, como por exemplo, será que eu vou para o trabalho onde eu vou ganhar mais dinheiro? Ou será que eu fico no trabalho onde eu sou mais reconhecido? Será que uma estabilidade profissional é mais importante para mim? Ou será que um trabalho mais desafiador vai ser mais interessante? E você se conhecer nesse ponto é você não só tomar decisões mais rápidas, melhores, mas é você viver uma vida mais tranquila, porque você sabe onde estão suas limitações, você sabe onde estão suas forças. Uma pessoa com autoconhecimento, ela nunca fica preocupada em passar por uma entrevista e o orientador, olha, eu ia falar orientador, e o recrutador perguntar quais são seus pontos fortes ou quais são seus pontos fracos. Ela vai conseguir responder isso com tranquilidade, com sinceridade, e mais do que isso, escolher o que ela vai falar, escolher realmente o que vai ser falado numa entrevista de acordo com a empresa, de acordo com o recrutador, de acordo com a entrevista como um todo, porque é quando você sabe, quando você tem autoconhecimento, você sabe quais são as suas forças, mas você sabe também quais são as suas limitações, você consegue escolher dentro desse gigante conhecimento que você tem de si próprio as melhores coisas para se falar quando você precisa falar sobre si mesmo, certo? Bom, a gente vai ter vários vídeos, vários, espero que o máximo possível de vídeos do canal falando sobre autoconhecimento. Normalmente, o autoconhecimento ele pode vir de qualquer lugar, tá bom? Então você ter uma famosa epifania súbita sobre eu não quero mais passar por tal coisa. Isso é autoconhecimento. Alguém te dizer uma coisa que você nunca percebeu em você e você fala, nossa, realmente eu sou assim. Você pegar uma atividade nova, né? Eu venho falando muito nessa época de quarentena, né, de pessoas ficando em casa, de que você deve tentar coisas novas, não só para exercitar sua criatividade e nem para não ficar louco com o isolamento, mas também porque você tentando coisas novas, você percebe coisas que você é bom. E isso tudo é autoconhecimento. Eu tive uma vez um cliente que ele fez uma pergunta muito curiosa para mim, né? Ele perguntou, a gente estava trabalhando com alguns instrumentos de autoconhecimento, e ele era uma pessoa bastante ligada em astrologia. E ele me perguntou se astrologia é autoconhecimento. Eu fiquei impressionado com a pergunta, eu nunca tinha pensado nisso até então. E para esse cliente eu disse, olha, sim. Não porque eu acho, ou porque a minha crença pessoal importa aqui nesse vídeo, mas não que eu acho que a astrologia tem que ser um autoconhecimento, ou pior ainda, né, um horóscopo, tem que ser algo que você baseia a sua vida. Mas pensando no conhecimento, vamos chamar de básico, né, de astrologia, que é você tem um signo a partir da data do seu nascimento. Então, se você lê sobre esse signo, não sobre o que vai te acontecer hoje, tá? Eu não acredito muito nisso. Mas se você ler sobre aquelas características, que não importa se eu ou você, se a gente acredita ou não, né?
mas existe lá. Então, você é do signo A, e as características tem a característica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você lê aquilo e você fala, eu tenho as características de 1 a 4, mas a 5 e a 6 eu não tenho. Isso é uma reflexão de autoconhecimento também. Você leu algo sobre características e você entendeu que você tem algumas e entendeu que outras você não tem, tá? Então qualquer autoconhecimento é válido. Só que aqui no canal a gente vai tratar de alguns instrumentos um pouco mais consolidados, um pouco mais científicos e um pouquinho mais... vamos brincar assim, vamos tentar falar de matérias que vão cair na prova, né? Por que eu digo? Porque o mercado, ele não é todo o processo de recrutamento, mas tem alguns processos de recrutamento que vão pedir para você fazer um testezinho de personalidade, fazer uma variedade aí de testes, de assessments, de questionários que vão falar sobre você. E sempre vai ter um motivo por trás. Então aqui a gente vai tratar de alguns assessments, alguns testes, alguns questionários aí de autoconhecimento um pouquinho mais já consolidados dentro do mercado. E o que eu separei hoje para a gente trabalhar, que está aqui obviamente no título do vídeo, é o teste de âncoras de carreira. O que é uma âncora? O que é o teste do âncoras de carreira, tá? O âncoras de carreira ele foi criado pelo histórico aí que eu pesquisei, mais ou menos na década de 70, por um psicólogo PhD em psicologia social chamado Edgar Schein. Se você fez administração, alguma engenharia de produção, qualquer coisa relacionada à organização do trabalho, talvez já tenha ouvido falar dele, teve alguma influência aí em modelos organizacionais, especialmente na década de 70, tá? Mas por que eu tô falando isso? Bom, porque, enfim, tem gente que gosta de histórico, eu tô dando um pouquinho de histórico aí só pra gente entender. E o que o Edgar Schein, ele pensou quando ele fez isso? Ele percebeu que o seguinte, tem muita coisa, tem muitas características profissionais que levam as nossas decisões de carreira. Tem muita coisa desse sentido, tá? Porém, não é só área ou atividade nossa que influenciam nessa decisão. O ambiente de trabalho e as características daquele ambiente de trabalho, elas importam e muito também. E essas características do ambiente de trabalho, elas podem se diferenciar até entre as mesmas atividades, empresas e até dentro do mesmo categoria de mercado. Então você pode estar numa indústria, vamos supor, trabalhar numa fábrica, que é uma indústria metalúrgica, num cargo de gestão de pessoas. A mesma fábrica metalúrgica, trabalhar com gestão de pessoas em outro lugar, dependendo da cultura, vão ter âncoras de carreira mais acentuadas do que outras. As âncoras de carreira elas vão estar presentes nos ambientes de trabalho, tá? Mas elas variam muito por departamento, empresa, cultura, país, tá bom? Mas as âncoras que você valoriza, elas não mudam muito com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? Vou tentar deixar em todos os canais, em todas as partezinhas do vídeo aqui, para você fazer o teste de âncoras de carreira, tá bom? Mas geralmente eles não tendem a mudar muito depois que você faz uma vez. Você vai perceber que você gosta dessas características de trabalho, vamos chamar assim, certo? O que mais eu posso dizer para vocês? Essas âncoras, elas são, a gente vai julgar não, né? Você vai se encontrar dentro dessas âncoras e tem muitas maneiras de usar elas. Algumas pessoas falam que você tem que saber só a primeira âncora de carreira sua e a última. São 8 no total, tá? A gente vai falar sobre as 8 hoje. E você saber a primeira e saber a última, você já sabe o tipo de trabalho que você vai querer ou não. Eu gosto de usar uma que realmente a última é interessante você ver, porque é uma coisa que não só não te importa, mas geralmente que você nem quer muito que tenha no seu trabalho. E as 3 primeiras porque é um teste de médias, né? Você vai respondendo algumas perguntas, cada pergunta tem a ver com uma categoria, etc, etc. Então, é bom saber, porque normalmente a primeira fica
geralmente fica bastante acentuada, né? Fica com uma nota muito maior, mas as duas outras elas ficam mais próximas. Então eu gosto de usar sempre as 3 primeiras, né? Se você fizer o teste por onde eu vou recomendar aqui, que é no site da Desafio Certo, você vai perceber que no relatório que sai todas elas listadas, né? Mas sai também sai todas elas listadas de acordo com a notinha que você deu, tem um gráfico e também vai ter assim, suas 3 principais são e sua última é, certo? Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais. Vamos falar da primeira âncora de carreira, tá? A primeira âncora de carreira, ela é a âncora técnico-funcional. Competência técnico-funcional é o nome completo dela. E o que isso quer dizer? As pessoas que são atraídas pela competência técnico-funcional, elas gostam de ser vistas como experts nos determinados assuntos. Elas almejam ser aquela pessoa, talvez a grande maioria de vocês já tenha passado por isso, que é quando uma pessoa chega e fala assim, você precisa saber disso? Sabe quem manja muito do assunto? Fulano. As pessoas que têm acentuada a âncora técnico-funcional, elas almejam ser fulano. Esse fulano que é o cara que sabe tudo, manja muito do assunto. Normalmente, se essas pessoas começarem a se enxergar e começarem a aceitar essa preferência dentro delas, elas vão parar até de procurar cargos muito gerenciais, porque cargos gerenciais são, por natureza, a maioria deles, né, são generalistas. Conforme você vai subindo na carreira de gerência, a gerência vai cada vez mais te exigir mais assuntos com menos profundidade, porque você vai precisar saber não o mínimo, mas você vai ter que saber o suficiente de 10 a 15 assuntos, aí dependendo do seu nível de liderança, para tomar uma decisão. E você vai ser assessorado por especialistas normalmente, tá? Isso não quer dizer que não tenha lideranças técnico-funcionais, lideranças técnicas. Existem. Porém, não é a maioria são gerências mais gerais, tá? Então, a pessoa técnico-funcional, ela quer ser vista como a melhor no que ela faz. Ela quer ser vista como autoridade no assunto, certo? E como eu disse, elas geralmente param de buscar competências gerenciais, param de buscar cargos gerenciais. Isso leva a gente para a segunda âncora de carreira, que é a âncora da competência de gerência geral. Ela não é, vamos dizer assim, o oposto do técnico funcional, nada disso, mas ela, por natureza, ela é bem diferenciada. A pessoa de gerência geral, ela tem o orgulho de gerir pessoas, de ter responsabilidade sobre outros, de se permitir ser geral para poder cuidar de mais assuntos. Essas pessoas gostam desse tipo de atividade, atividades de gestão, atividades de liderança, atividades de tomada de decisão, atividades estratégicas. Então elas preferem crescer, mesmo que isso sacrifique um pouco a profundidade de determinados assuntos. As pessoas que gostam da competência de gerência geral, geralmente, desculpa aí muitos gerais, geral, mas elas buscam normalmente cargos de gestão. Elas buscam ser cada vez maiores na hierarquia de gestão, e não na hierarquia de especialista. Elas entendem que para ser gerentes, elas não vão conseguir se aprofundar em todos os assuntos necessários para as tomadas de decisão. Elas aceitam se tornar menos especialistas, tirar um pouco a mão dessa profundidade que os cargos operacionais ou técnicos necessitam, para elas se tornar uma pessoa um pouquinho mais generalista, só que gerenciar pessoas, certo? Essa é uma das competências não difíceis de explicar, não chegaria nesse ponto, mas essa é uma das competências mais, não vou falar interessantes, mas é uma das competências mais não tão simples de entender, porque ela não exclui se você é técnico funcional, você não exclui ser um gerente, mas você ter vontade e se atrair por tipos de trabalho onde você possa tomar a frente, ser líder,
tomar decisões, fazer a parte estratégica e não operacional, esse é o tipo de trabalho que você que tem a competência de gerência geral deveria estar se propondo. Esse tipo de desafio, o desafio de tomada de decisão, tá? O desafio de cuidar de pessoas, o desafio de cuidar de assuntos, certo? Isso leva a gente para a nossa terceira âncora de carreira, que é a âncora de autonomia e independência. Essa âncora, as pessoas que têm essa âncora aflorada nelas, elas vão sempre entender que não importa o trabalho que você tenha, você precisa ser capaz de tomar as próprias decisões pelo trabalho que você faz. Então, coisas como controlar o próprio horário de trabalho, controlar a maneira de fazer determinadas tarefas, controlar os meios de comunicação pelos quais elas são acessadas. São pessoas que gostam muito disso, do controle. É uma pessoa que ela é normalmente uma das mais competentes aí dentre as outras, porque ela fala assim, se você der uma tarefa para ela fazer, olha, pessoa de autonomia, tá aqui, eu preciso disso para daqui 2 dias. Ela vai te entregar. Mas ela vai se incomodar muito se você ficar falando assim, eu te dou o trabalho agora, daqui a 15 minutos eu falo, você está fazendo aquilo lá? Aí você fala, não, eu vou me planejar dentro do meu tempo. A pessoa de autonomia fala, dentro do meu tempo eu vou me planejar, mas eu vou te entregar quando você pediu. Ah, tá bom. Aí você vem de novo, né? O chefe vem de novo. Ah, mas aquilo que você está fazendo, não esquece de fazer daquele jeito, tá? Não, eu não vou fazer daquele jeito, vou fazer de um jeito mais fácil, de um jeito melhor. Ah, não, mas faz daquele jeito. Então, se você ficar microgerenciando uma pessoa de autonomia, ela rapidamente se desinteressa por aquele trabalho. Então, pessoas de autonomia, elas vão estar muito melhor em grande parte dos trabalhos autônomos e de empreendedorismo, onde ela vai ser o chefe, portanto, ela que faz horário, ela que faz tudo. E ela também, ela vai ser muito boa em empresas onde não há muita gestão microgerencial, do tipo o chefe tem que estar em cima a todo momento. E óbvio, em empresas que dão autonomia de horário e autonomia até de lugar. Então, empresas que permitem um home office, empresas que permitem horários diferenciados, a hora que você quiser trabalhar, você trabalha, e etc, etc, etc. Isso não quer dizer que essa pessoa é irresponsável, que ela não se adapta às regras. Ela só não é uma pessoa que gosta de ser cobrada o tempo inteiro por algo que ela vai fazer. Certo? Vamos falar um pouquinho então sobre a nossa quarta âncora de carreira, que é uma das âncoras mais conhecidas aí pela gente, porque nossos pais tinham a tendência de ressaltar muito essa âncora de carreira, que é a âncora de segurança e estabilidade. Eu podia dar um histórico aqui de como, né, nossos pais tinham razão em querer segurança e estabilidade, até porque era algo quase que dado na época deles, né? Era uma época de muita estabilidade dentro do emprego. Porém, hoje o mundo é um pouquinho mais caótico e talvez você buscar apenas por isso vai precisar aceitar várias coisas que vêm junto com segurança e estabilidade. Então, o que é essa âncora? Essa âncora diz que você é atraído por empresas e trabalhos, etc, 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 que te dão previsibilidade. Acho que essa é a palavra-chave. É possível você prever. A gente brinca que você tá sabendo onde você pisa quando você está numa empresa que tem essa âncora na cultura dela, que é segurança e estabilidade. Exemplos hoje em dia que a gente pode dar a maioria dos cargos públicos, não os cargos eleitos, né? Se bem que graças ao jogo eleitoral a gente tem bastante estabilidade ali, mas não deveria. Mas eu estou dizendo funcionários de repartições públicas, né? Eles têm bastante estabilidade. Eles têm um trabalho extremamente processual, normalmente, estou falando da maioria, né? É um trabalho extremamente, não apenas processual, mas muito rotineiro, mas, em compensação, é um trabalho que dá muita segurança e estabilidade. É um trabalho onde você pode ficar doente, pode tirar férias, é um trabalho onde você não tem muito risco de ser demitido ou de ter seu salário cortado ou de, enfim, de ter, aliás, até dentro disso a pessoa de segurança e estabilidade
ela gosta, né, do rotineiro, que é a própria rotina dentro do trabalho. Então, se você tem um trabalho que é processual e você vai todo dia fazer a mesma coisa, pode ser que uma pessoa que não ligue para isso esteja falando, não, Deus me livre, trabalhar a mesma coisa todo dia. Mas para as pessoas de segurança e estabilidade, normalmente isso é bom, é uma coisa legal. Eu vou para o trabalho, eu sei quando ele vai começar, quando ele vai terminar, e eu sei o que vai acontecer no meio. Tá? Então as pessoas de segurança e estabilidade, elas devem buscar trabalhos como trabalhos em repartição pública, né? Cargos públicos em geral, grandes empresas, mas aí a gente vai ter que falar, né? Dentro das grandes empresas, procurar evitar departamentos como marketing comercial, evitar consultorias, por exemplo, que tem um grau de estabilidade menor. Mas grandes empresas, se você, tipo, bancos, multinacionais de produção de bens de consumo, etc, etc, até o ambiente industrial geralmente tem uma cultura de segurança e estabilidade bem intrínseca dentro da própria cultura empresarial dessas empresas que eu falei. Porque é dado que essas empresas têm que dar segurança e estabilidade para o funcionário, para o trabalhador, senão elas perdem muito elas perdem um pouco do público que elas próprias buscam, certo? Então você que tem segurança e estabilidade, que gosta de segurança e estabilidade, você vai ter que se voltar aí normalmente para ambientes públicos ou empresariais, certo? E não tem nada de errado com isso, tá bom? É uma coisa, por mais que eu acho que os tempos tenham mudado, tenha cada vez menos segurança e estabilidade, não importa, se você gosta disso, se isso para você é uma âncora, é algo que te mantém no trabalho, então, por favor, vá atrás disso, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa próxima âncora, que é criatividade empreendedora. Vamos lá, então, se você saiu criatividade empreendedora para você e logo, em segundo lugar, saiu segurança e estabilidade, saiba que você não precisa ser empreendedor para trabalhar com a criatividade empreendedora. A criatividade empreendedora é simplesmente a pessoa que gosta de ter ideias, de iniciar projetos, de abrir caminhos. Essa pessoa, se ela não tem a liberdade no trabalho dela de, no mínimo, expor as próprias ideias, essa pessoa vai se cansar desse trabalho com muita facilidade. Então não importa se você trabalha numa repartição pública, num grande banco, ou você seja líder de um escritório de decoração de interiores que em cada projeto é único. Não importa. Você consegue aflorar a sua criatividade empreendedora desde que essa empresa também permita isso. Tá? Criatividade empreendedora é você querer ter novas ideias, não necessariamente e começar os projetos. Não necessariamente é uma pessoa boa em continuar esses projetos, tá? Pessoalmente, né, uma âncora que eu tenho também, é uma das minhas 3 principais, e eu gosto muito de ter novas ideias e de poder aplicar essas ideias, e de poder ter a liberdade dentro do meu trabalho de, no mínimo, sugerir elas. Então, no caso, eu sou um autônomo, então quando eu vou trabalhar com recrutamento e seleção, e eu entendo o que a pessoa precisa, o que ela faz, etc, 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 e eu tenho uma ideia super legal, por exemplo, nossa, e se a gente fizer um questionário de triagem assim, assim, com essas coisas? Ou se a gente fizer uma dinâmica de grupo para avaliar isso? E se a gente conseguir fazer um primeiro treinamento depois disso em vídeo? E se eu conseguir, no mínimo, ser escutado pelos meus clientes, isso já está sendo, dentro do meu trabalho, já está sendo satisfeito. Claro que também não adianta você ser a pessoa que só expõe ideias e nunca essas ideias são nem acatadas, nem testadas, nem reconhecidas. Você também corre o risco de se cansar com muita facilidade, tá certo? Então, o que eu quero dizer aqui é que tomem muito cuidado, pessoas de criatividade empreendedora, primeiro para não cair na armadilha de que só porque você tem isso você precisa empreender e sair da empresa e tal, não necessariamente, tá? E lembre que você precisa ter as suas ideias reconhecidas, tá? E se você se as suas ideias não são nem ouvidas, se você tem um trabalho de tanta rotina que você mal consegue
sabe, falar uma nova maneira de fazer o café dentro do escritório, esse trabalho está afundando você, certo? E agora vamos para uma das minhas âncoras que eu acho mais interessantes, porque ela tem algumas coisas que chamam a atenção. A primeira é, bom, a âncora se chama serviço e dedicação a uma causa. Essas pessoas que têm isso, elas não estão satisfeitas só com o trabalho. Elas querem algo mais desse trabalho. Elas não querem entender que o trabalho delas está fazendo diferença na vida dos colegas daquela área e no máximo aí de uma pequena porcentagem da sociedade e está mudando a vida dela porque dá dinheiro para ela. Isso é suficiente para grande parte aí das outras âncoras. Essa pessoa que tem serviço de dedicação a uma causa, ela precisa entender que o mundo está sendo feito melhor pelo trabalho dela. Aí você pensa, então, Wagner, se eu tenho isso, eu tenho que abrir uma ONG. Olha, você vai se dar bem abrindo uma ONG, por duas razões que eu já vou explicar. Mas não necessariamente. Tem grandes empresas, né, o conceito aí de negócio social está ainda em alta, né, que são empresas que têm por missão fazer o bem para os outros, mas gerando lucro também. Qualquer banco de microcrédito, por exemplo, é um negócio social, gera lucro, mas tem como objetivo ajudar pessoas. E por que, então, por que você não precisa abrir uma ONG? A primeira razão é que tem empresas que você pode trabalhar e ver as coisas mudando o mundo. A segunda coisa é que não necessariamente você vai precisar de uma ONG, porque eu não sei qual é a sua causa. Essa é uma das âncoras mais amplas que existem. Qual é a sua causa? Você já parou para pensar nisso? Por que eu digo isso? Essa é uma das âncoras mais amplas que tem, porque eu não sei a sua causa. Olha que interessante, a gente pode ter uma causa, por exemplo, causa de animais, causa de natureza, mas no sentido de florestas e ecossistemas. Eu posso ter a causa de pessoas socialmente frágeis, eu posso ter a causa de crianças, eu posso ter a causa de doentes, eu posso ter a causa da educação. Eu posso ter inúmeras causas que eu acho importante. Dentro das causas vão ter subcausas. Então, por exemplo, se você... eu acho que os animais devem ser salvos. Que animais? Você é uma pessoa que quer fazer a diferença no mundo, por exemplo, montando um canil e ajudando cachorros de rua a serem adotados? Você é uma pessoa que quer converter o máximo de pessoas possível ao vegetarianismo? Você é uma pessoa que está tentando salvar animais em perigo de extinção? Tem muitas formas de ajudar dentro de uma grande causa e você tem que descobrir e entender a sua. Você não precisa ter uma causa só, você pode ter todas, mas se você realmente procurar lá dentro de você, você vai ver que você tem uma ou duas ali que te fazem, nossa, se eu fosse fazer diferença no mundo, eu pudesse escolher, eu faria isso. E para muitas pessoas é, por exemplo, tirar os cachorrinhos da rua. Para outras pessoas é entregar comida para moradores de rua. Para outras pessoas é visitar velhinhos no asilo, visitar crianças no orfanato, visitar pessoas no hospital com doença terminal. Inúmeras causas. Mas se você não entender que o seu trabalho, no mínimo, tem uma causa parecida com a sua, tem um valor parecido com o seu, você não vai se dar bem nesse trabalho. Certo? Essa é uma das mais interessantes, na minha opinião. A próxima é uma das que eu menos me reconheço, mas as pessoas em volta de mim, talvez elas sejam bastante dedicadas a isso. Elas tenham muito isso no sangue delas, que é desafio puro. O que quer dizer isso? Essa pessoa, ela gosta de trabalhos difíceis, trabalhos que requerem uma quantidade de pensamento e esforço em resolver os desafios muito alta. Então, são pessoas que gostam de coisas difíceis, coisas desafiadoras, coisas lógicas, coisas que as pessoas falam que é impossível, trabalho cheio de pepino. Sabe aquele trabalho que é basicamente só pepino para resolver? Esse tipo de coisa vem da pessoa de bagulho. Ela não gosta de moleza. Se ela pudesse ganhar dinheiro de graça, ela não ganharia. É uma pessoa que a motivação dela
é resolver desafios. Se o trabalho não tiver um nível de dificuldade alto, ela se cansa facilmente e ela vai embora. Eu já tive, desculpem, eu já tive várias pessoas, mas vários clientes que tinham o desafio puro como uma das 3 âncoras principais. E eu digo para vocês, a principal reclamação era: eu não me sinto valorizado, eu não uso meu potencial, eu não acho que o que eu faço é suficiente, eu não acho que as pessoas entendem o meu potencial. O que é? Essa pessoa, ela entende que ela tem um imenso potencial para resolver pepinos, para resolver desafios, para vencer as coisas que parecem invencíveis. E se você não dá essa oportunidade para essa pessoa, ela se cansa, ela não quer mais saber de você. Ela vai embora. Entendem o que eu quero dizer? Então essa âncora talvez seja uma das mais simples de entender, é a âncora de pessoas que querem trabalhos desafiadores. Não importa, e aí é bom relembrar, não importa se esses desafios, não importa a área que eles estão, não importa a atividade que eles são, essa pessoa só precisa de uma dificuldade na vida dela. Ela precisa sentir que o trabalho dela está indo junto com o potencial dela. Se o trabalho dela requer menos potencial do que essa pessoa está pronta para dar, esse trabalho não serve. Certo? E a próxima? A próxima âncora e a última é uma das que talvez seja a que mais te incomoda se você não tem. Se você tem esse amor, esse carinho, né? Por essa âncora, se o seu trabalho não te permite isso, é um problema gigantesco, que é a âncora de estilo de vida. Eu falei em alguns vídeos já que eu não gosto muito dessa nomenclatura de vida profissional e vida pessoal, porque isso separa você em dois e você mesmo se permite ser miserável em um desde que você seja bom no outro. Então isso é uma coisa muito perigosa, na minha opinião. Mas essa âncora, ela te diz o seguinte: não é a pessoa que vai largar o trabalho por qualquer coisa, não é a pessoa que... não é uma pessoa ruim de serviço, nada disso. Só é uma pessoa que ela precisa entender que o trabalho faz parte da vida dela. E que ele não é uma entidade estrangeira. Se essa pessoa, por exemplo, precisa colocar uma máscara para ir para o trabalho, se ela não pode ser ela mesma, se ela não pode se vestir como ela quer, se ela tem um trabalho que é difícil de explicar para as outras pessoas, que ela não pode dividir o trabalho dela com outras pessoas, essa pessoa, uma pessoa que tem estilo de vida, ela não se sente confortável, ela vai embora. É um pouco diferente de autonomia e independência, que é a pessoa que busca horários flexíveis, etc. A pessoa de estilo de vida, talvez ela busque, por exemplo, trabalhos que permitam home office. Talvez ela busque trabalho que tenha uma jornada de trabalho mais flexível, mas ela busca isso para ela, em vez de ela procurar só pelo controle sobre o trabalho dela, a pessoa de estilo de vida busca isso para ela ter mais vida pessoal dentro da vida profissional dela. Para a pessoa de estilo de vida, o trabalho faz parte dela e do ser integral que ela é. Se ela não entende isso, ela entende que ela é uma pessoa e aí ela precisa ir no trabalho sendo outra, ela não fica. Então são pessoas que gostam de flexibilidade, etc, etc, mas elas gostam, na verdade, de trabalhos que tenham a ver com elas, que elas possam dividir com os outros. Elas buscam trabalhos onde elas possam ser elas mesmas, conversar, falar da vida dela fora do trabalho, dentro do trabalho, levar o cachorro para o trabalho, levar o filho para o trabalho. Ela gosta, ela precisa se orgulhar do que ela faz. Tá? O que também é diferente de serviço e dedicação à causa, porque a âncora de serviço e dedicação à causa quer dizer que você tem valores, você quer ver o mundo melhor. Essa pessoa não, essa pessoa precisa poder conversar dentro do trabalho sobre coisas fora e fora do trabalho sobre coisas dentro do trabalho. Certo? Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de autoconhecimento, tá? Eu tentei ser o mais sucinto possível nesse roteiro, porque você vai poder ler muito mais. Tem materiais desculpem, o relatório que vocês vão receber se caso vocês façam o teste. Não precisa fazer o teste pelo meu site, tá? Vocês podem fazer o teste por outro lugar também. Mas se vocês escolherem fazer por lá, vai ter o resultado que vocês vão receber, vai ter um texto até curtinho sobre cada âncora, mas tem vários materiais na internet para vocês procurarem, tá? Procurem lá âncoras de carreira, que vão aparecer diversos sites sobre o assunto.
tá bom? Eu tentei ser sucinto porque não é um teste tão complicado, é um teste bastante didático e é um teste que transforma muito você, para você entender que você valoriza uma coisa que seu trabalho não te dá, ou que você não gosta de uma coisa que seu trabalho tem muito, certo? Então, por hoje é isso, tá bom? Muito obrigado de novo por vocês terem investido o tempo de vocês comigo. Um grande abraço e até semana que vem.